A arca do vovô Noah no fim da Rua dos Girassóis, onde o asfalto vira terra batida e o mato cresce livre. Ficava a casa do vovô Noah. Não era uma casa comum. Parecia uma embarcação antiga, de madeira escura pelo tempo, com janelas redondas como vigias e um telhado que lembrava um convés. Todos na cidade falavam da arca, alguns com carinho, outros com um suspiro de dúvida. Diziam que o velho Noah era excêntrico, que guardava coisas estranhas e conversava sozinho. Leo, seu neto de 10 anos, nunca teve medo. Para ele, a casa era o maior parque de aventuras do mundo. Todos os sábados ele pedalava até lá, e o vovô Wu recebia com um sorriso largo e olhos que brilhavam como se guardassem um segredo. Hoje, Leo, disse o vovô, uma manhã de outono, com o ar cheirando a chuva, hoje vou te mostrar o verdadeiro segredo da arca. Ele levou o neto até o porão, um lugar que Leo sempre achou proibido. Em vez de um lugar úmido e escuro, era uma sala ampla, iluminada por lanternas de latão. Nas paredes, havia prateleiras cheias não de ferramentas, mas de casinhas em miniatura. Havia uma casinha de pássaro com telhado musgo, um pequeno castelo de pedra, uma cabana de troncos, até uma minúscula tenda de beduíno. Esta não é uma arca para 2 de cada animal, Leo, explicou o vovô, com voz suave. É uma arca para histórias. Cada uma dessas casas guarda uma história que estava prestes a se perder no mundo. Histórias de criaturas que ninguém mais acredita, de lugares que os mapas esqueceram. Leo olhou, maravilhado. E elas estão vivas de certa forma. Elas precisam de um guardião, de alguém que as lembre e às vezes as visite. O vovô pegou a casinha de pássaro. Aqui, por exemplo, vive a memória do rouxinol de prata, um pássaro que cantava canções que curavam a tristeza. Sua história quase sumiu quando a última floresta onde ele vivia foi cortada. Pegou o castelinho. E aqui está a lembrança do dragãozinho das nuvens baixas, um dragão tão pequeno e desastrado que era motivo de riso entre os grandes. Sua coragem, porém, salvou um vale inteiro da seca. Leo passou a tarde viajando por aquelas histórias, não lendo livros, mas sentindo as narrativas, como sei Cairo. Sons e imagens pairassem no ar do porão. Ele soube da tartaruga dos sonhos lentos, que carrega ilhas adormecidas em seu casco, e da raposa que tece o crepúsculo, cuja cauda tinge o céu de laranja e roxo todas as tardes. Por que o senhor guarda tudo isso, vovô? Perguntou Leo ao final. Porque o mundo anda muito rápido, meu menino. Ele esquece, ele descarta. E quando uma história é esquecida, um pedacinho da magia do mundo desaparece. Esta arca é um refúgio. Mantê-las aqui é manter a esperança de que, um dia, o mundo possa se lembrar delas novamente. Os anos se passaram. Vovô Noah ficou mais fraco, até que, uma noite de tempestade forte, como as que ele sempre dizia amar, ele partiu em paz. A cidade cochichava. O que será daquela casa maluca? Vão derrubar? Leo, agora um jovem, soube o que tinha de fazer. Herdou a casa e, mais importante, herdou a missão. No primeiro sábado após o velório, ele abriu o portão do jardim. Crianças curiosas, atraídas pelos rumores, espreitavam Leo com o mesmo sorriso do avô. Convidou-as. Vocês querem ouvir uma história? Perguntou, levando-as ao porão. Não uma história qualquer. Uma história que precisa de vocês para continuar viva. Mostrou-lhes as casinhas. Contou sobre o rouxinol de prata. As crianças ouviram, boquiabertas, e então algo mágico aconteceu.
Ao compartilharem a história, uma melodia suave, como um assobio distante, encheu o ar, e um brilho prateado pousou por um instante no telhado da casinha de pássaro. Leo entendeu então. A arca não era um museu, um lugar estático, era um porto seguro. As histórias não estavam presas, estavam protegidas, aguardando o momento de serem novamente levadas ao mundo por novos narradores, por novos corações curiosos. Aos poucos, a arca do vovô Noah tornou-se um lugar conhecido, mas não como uma curiosidade. Tornou-se um santuário de histórias. Crianças e até adultos vinham ouvir, aprender e depois saíam com uma missão: contar aquela história para alguém. Assim, o rouxinol cantava em um quintal. O dragãozinho agia corajosamente em uma história antes de dormir. A raposa tingia o céu na imaginação de uma nova criança. Leo olhava para a casa-arca, agora cheia de vida e risos, e sentia o vovô Noah perto. A verdadeira arca nunca foi a de madeira, mas a que eles construíam juntos dentro das pessoas. Um lugar onde histórias frágeis e mágicas podiam ancorar-se e reparar. E quando fortalecidas, zarpar novamente levadas pela correnteza da voz e da memória. A missão do vovô Noah continuava, e enquanto houvesse alguém para dizer "era uma vez", a arca nunca estaria vazia. A fama da arca se espalhou como pólen ao vento. Logo, não eram apenas as crianças da Rua dos Girassóis que batiam à porta de Leo. Famílias inteiras vinham de outras cidades. Professores traziam turmas de escola e até um escritor de renome, de óculos grossos e caderneta na mão, apareceu, intrigado com os rumores de um lugar onde as histórias respiravam. Leo, fiel ao legado do avô, nunca cobrou entrada. Sua moeda era uma só. Traga uma história em troca. Pode ser uma lembrança de família, uma lenda que você ouviu, um segredo do seu quintal. Foi assim que a coleção do porão começou a crescer de uma forma nova. Ao lado da casinha do rouxinol de prata, surgiu uma garrafa de vidro azul, dentro da qual rolava uma névoa prateada. Era a memória da primeira neblina, contada por um velho pescador que jurou Tila visto nascer sobre o rio, cheia de sussurros de criaturas aquáticas antigas. Perto do castelinho do dragãozinho, uma velha chave de ferro repousava sobre um pedaço de veludo. Era a chave do sol da meia-noite, uma história nórdica trazida por uma menina loira sobre um verão que nunca acabava. Guardado em um celeiro trancado no extremo norte. A arca não era mais apenas um santuário, tornara-se um ecossistema de narrativas. Leo percebeu que quando histórias de origens diferentes ficavam próximas, elas às vezes conversavam. Uma tarde, ao contar a história da tartaruga dos sonhos, lentos para um grupo, o brilho da memória da primeira neblina na garrafa azul se intensificou e as crianças juraram ter visto formas de ilhas flutuantes dançando dentro da névoa. As histórias se alimentavam umas das outras, se entrelaçavam, criando novas versões, novos fios no grande tapete narrativo. Mas nem tudo eram descobertas felizes. Com a atenção veio também uma sombra. Certo dia, um homem bem vestido, de sorriso afiado e cartão de visitas brilhante, apareceu na porta. Representava uma grande corporação que queria comprar o terreno da Rua dos Girassóis para construir um condomínio de luxo. "O senhor tem um tesouro aqui." "Jovem menos", disse o homem, olhando a casa com um olhar de avaliador, não de admiração. "Mas tesouros precisam ser monetizados. Podemos transformar isso em uma atração temática, a Arca Encantada.
uma experiência imersiva. Ingressos caros, uma loja de souvenirs, animações em 3D. O senhor ficaria rico. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.